Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos vivendo, celebrando este segundo domingo da Páscoa, que é reconhecido como o domingo da Divina Misericórdia. E interessante que Jesus misericordioso, nesta imagem que nós vemos aqui, que foi preparado, ele se revelou para uma religiosa, para uma freira polonesa, chamada Faustina Kowalska, que é Santa Faustina hoje, Santa Faustina que tem o diário espiritual, no qual ali ela mostra o seu diálogo com nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor que se revelava para Faustina e que deu um encargo muito específico para ela, dela ser a propagadora da divina misericórdia, a apóstola da divina misericórdia. Então o Senhor, ele incumbiu Faustina, concedeu a ela esta missão, dela ser essa propagadora da misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor, que é considerada como a última tábua de salvação que nós temos que nos agarrar, justamente para nós sermos salvos, porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós somos necessitados da misericórdia do Senhor, e precisamos reconhecer isso, para que a misericórdia do Senhor se manifeste na tua vida, na minha vida. Eu preciso me reconhecer como necessitado da misericórdia do Senhor, pois com a misericórdia do Senhor se manifestará na minha vida, se eu não abro o meu coração para o Senhor, se eu não quero receber a graça de Deus, então eu preciso abrir o meu coração, eu preciso realmente reconhecer a minha miséria, o meu pecado, a minha necessidade de salvação em Cristo Jesus. Eu não posso me salvar por mim mesmo, nenhum outro pode me salvar, somente Jesus, e Ele já te salvou. Jesus já te salvou, já me salvou, mas agora cada um tem que fazer a sua parte diante desta obra de salvação. Eu não posso ficar com braços cruzados diante deste plano de salvação. Eu tenho que fazer a minha parte
a parte do Senhor Ele já fez. E Ele continua derramando tanta graça, tanta bênção na nossa vida, para nós nos convencermos que precisamos trilhar esse caminho da misericórdia, esse caminho de salvação. E aí Jesus misericordioso, Ele pediu para que Santa Faustina ficasse responsável de mandar então fazer essa estampa de Jesus misericordioso, que tem embaixo assim a frase: Jesus, eu confio em vós. E Jesus ele prometeu que nas casas onde tivesse esse quadro, colocar num lugar bem visível assim na sala, para todo mundo chegar já ver logo, né? Jesus misericordioso com os raios aqui que saem do seu coração, que são símbolos justamente dos sacramentos da igreja. O sangue é símbolo da Eucaristia, a água é símbolo do batismo. Essa água e este sangue que brotaram deste lado aberto de Jesus, quando aquele soldado traspassou o Senhor da cruz, como o evangelista João, ele relata: saiu sangue e água. Aquele que viu, aquele que presenciou isto, dá testemunho. João escreve isso porque ele estava lá, aos pés da cruz. Então ele dá testemunho realmente daquilo que ele viu. Ele viu este sangue, esta água, saindo do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que foram agraciados por esta água, ali tinha muitas pessoas, algumas receberam ali um respingo desta água. Aqueles foram curados, transformados pela ação da graça de Deus, pela ação da sua misericórdia. Hoje você pode receber desta água viva. Hoje todos nós podemos receber este sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Nós podemos pedir e clamar que esta água viva seja derramada sobre nós, para que nós sejamos libertos das imundícies, dos pecados, para que o Senhor nos dê um coração novo, um coração de carne. Na palavra, o Senhor ele faz esta promessa em Ezequiel, que Ele retiraria do nosso peito um coração de pedra e que nos daria um novo coração, um coração de carne, um coração alcançado pela divina misericórdia. E Jesus pediu ainda a Santa Faustina que fosse instituída esta festa da misericórdia que nós estamos celebrando hoje. Então foi o Papa São João Paulo II que instituiu esta festa da divina misericórdia no segundo domingo da Páscoa. E se nós observarmos bem no evangelho de hoje, o Senhor ele manifesta o poder da sua misericórdia para os apóstolos. Jesus se manifesta ressuscitado para os apóstolos. Eles estavam no recinto fechado com medo dos judeus, e ali Jesus entra e ministra tantos dons sobre a vida dos apóstolos, mas também sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus é para você, é para mim. Esta palavra que nós lemos hoje no Evangelho não é apenas um fato que aconteceu no passado. Esta palavra, ela é viva, esta palavra é real, esta palavra se concretiza aqui, hoje, agora. Naquele que abre o seu coração verdadeiramente para acolher o poder desta palavra, você recebe esses dons que Jesus ele ministrou sobre os apóstolos. E quais foram estes dons? O dom da paz. Jesus disse a eles: a paz esteja convosco. Jesus utiliza aqui a expressão hebraica shalom. Shalom, a paz esteja convosco. O Senhor ministra a paz sobre os seus apóstolos e quer ministrar essa paz hoje sobre o teu coração. Nós temos necessidade de paz. Às vezes nós pensamos que a paz é só a ausência de guerra, de conflito. Isso é um aspecto da paz.
Mas a verdadeira paz é a presença de Deus no nosso coração. Quando Deus está no nosso coração, nós experimentamos a verdadeira paz. E quando nós temos essa paz do Senhor, nós procuramos nos reconciliar. Não tem como ter paz sem reconciliação. Ah, padre, eu quero a paz na minha vida, eu ando muito perturbado, mas eu não perdoo a pessoa que me ofendeu. Como é que eu vou ter paz? Para que eu tenha paz na minha vida, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso me reconciliar com os meus irmãos, e eu preciso me reconciliar comigo mesmo. Porque às vezes Deus já até te perdoou, mas você não se perdoa. Você precisa se perdoar também. Nós precisamos receber o perdão de Deus, precisamos nos perdoar e precisamos perdoar os nossos irmãos. Não é fácil, porque nosso coraçãozinho é orgulhoso, né? Nosso coraçãozinho é de pedra. Mas Deus faz uma promessa de nos dar um novo coração, um coração de carne. Aquele que pede, aquele que suplica, recebe a graça do Senhor Deus. Jesus ainda entregou para os apóstolos o dom da missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós somos os discípulos do Senhor deste tempo, dessa época da história. O Senhor, Ele também nos dá esse dom da missão, para nós sermos anunciadores do seu amor, da sua misericórdia, da sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E por aí vai, né? A oração de São Francisco. É assim mesmo. Nós temos que acolher o dom, a missão que Deus nos dá, para nós sermos instrumentos da paz, ministros da paz. O Senhor concedeu ainda para a sua igreja o dom da reconciliação. Que maravilha! O Senhor disse para os apóstolos: aqueles aos quais vocês perdoarem, eles serão perdoados. Aqueles aos quais vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Olha só que profundo, que bonito. O Senhor aqui instituiu o sacramento da confissão. Então não fique achando que a confissão é invenção da igreja. Não é. É instituição divina. Cristo instituiu o sacramento da confissão, para que nós pudéssemos nos confessar com outro pecador, como nós, que no caso é o padre, é um pecador também, mas ele tem autoridade espiritual de agir em nome de Jesus e de perdoar os teus pecados. Um anjo não tem essa autoridade. Se Deus tivesse dado autoridade para o anjo, ele teria de perdoar os nossos pecados. Mas o Senhor deu esta autoridade para um pobre pecador, que é um padre, um bispo, que nos acolhe ali, em nome de Jesus, recebe a nossa confissão, nos dá um aconselhamento, nos dá uma penitência, e nós recomeçamos a nossa luta contra o pecado. Quanto tempo tem que você não se confessa? Como é importante nós nos confessarmos com sinceridade, com profundidade. Quando nós nos confessamos, rasgamos o nosso coração assim, nesse sentido, né, de apresentar a nossa vida para o sacerdote, nós recebemos os raios da misericórdia do Senhor na nossa vida. Nós somos lavados da nossa podridão, da nossa imundície. O pecado é a imundície. O pecado é a podridão, mancha a nossa alma. E nós precisamos, meus irmãos, lutar contra o pecado e vivermos uma vida de santidade. Deus te dá essa graça, mas nós precisamos aceitar, tomar posse e a cada dia buscarmos o Senhor na palavra, na Eucaristia, na oração do Santo Terço, nos sacramentos que a igreja nos oferece. Assim nós vamos vivendo em comunhão com o Senhor, e este sangue, esta água, a cada dia vai me lavando, vai me purificando, vai me transformando, vai me convertendo em uma nova criatura. E o Senhor ainda, por fim, concedeu para os apóstolos, aqui na figura de Tomé, o dom
da fé. Jesus se manifesta ressuscitado para eles, mas nessa primeira ocasião, Tomé ele não estava presente. Aí os apóstolos logo foram contar: olha, o Senhor está vivo, Ele se manifestou para nós. E aí Tomé disse: se eu não ver a marca dos pregos, se eu não tocar, eu não acredito. E aí 8 dias depois Jesus se manifestou novamente para eles e disse: Tomé, podes tocar aqui. Aí ele toca, aí ele vê as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele disse: meu Senhor e meu Deus. Faz uma belíssima profissão de fé. Mas Jesus puxa a orelhinha dele, a nossa também, né? Acreditar-te porque me viste. Bem-aventurados aqueles que creem sem necessitar ver. Então essa é a experiência autêntica de fé. Nós cremos, por isso que vemos a manifestação de Deus na nossa vida. Não pode ser assim: eu tenho que ver para crer. Não, eu tenho que crer, aí assim eu vejo tantos sinais da manifestação e do poder e da misericórdia do Senhor na minha vida. Vamos hoje então pedir ao Senhor que nos dê este dom. Feche os teus olhos neste momento. Os que podem colocar a mão no coração, para sentir a batida do teu coração, para sentir aqui Jesus te dizendo em cada batida do teu coração: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu és precioso para mim. Eu dei a minha vida por ti. Eu derramei o meu sangue bendito para te curar, para te salvar.